Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de julho de 2025, segunda-feira, uma nova semana de atividades e trabalho que o Senhor nos concede. Louvado seja o nome do Senhor por nos preservar e guardar em sua bondade. Nosso devocional segue como o apóstolo Paulo, São Paulo, a carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versos 3 até o verso de número 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Estamos falando sobre a questão ligada à lei e a manifestação da justificação pela fé. Vimos aí alguns aspectos já no capítulo de número 3, e agora Paulo fala sobre essa distinção em relação à nossa maturidade por causa da fé em Cristo, em relação à menoridade, ele assim chama, né, com relação à lei. Então, ele mostra que a nossa fé em Cristo, gerando a nossa justificação, nos leva à maturidade e à filiação. Então, ele fala aí da criança, ou da fase não evoluída, da sua menoridade e restrições impostas por curadores e tutores, e a sujeição, evidentemente, aos princípios e rudimentos de cuidados impostos por terceiros, que Paulo vai chamar de rudimentos do mundo. O que nos interessa hoje é a sequência desta filiação e maturidade. Paulo diz que, vindo, verso de número 4, né, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, essa possibilidade da maturidade pela filiação, ou a filiação que gera a maturidade, tem um momento próprio, específico, que Paulo chama de plenitude do tempo, o momento adequado. Tempo aqui é uma palavra bastante específica, no grego a distinção entre um tempo genérico e um tempo específico, e ele usa aqui a palavra para um tempo muito próprio, específico. Era um momento singular na estrutura da ordem mundial naquela época, difusão do judaísmo, língua grega, a paz romana estabelecida com o Império Romano, a estrutura de comunicação pelas vias de acesso, fossem as estradas, fossem as rotas marítimas e etc. Então, essa determinação da soberania de Deus por vontade do próprio Pai trouxe um momento adequado para a manifestação de Jesus, como diz aqui, nascido sob a lei, nascido de mulher. E isso se deu devido a quê? Esse é o segundo aspecto. A realidade que vemos, então, Paulo colocando, se deve à ação missionária do Pai. Diz o texto, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Essa ação de enviar é uma ação missionária. Deus mandou seu Filho, enviou seu Filho, fazendo nascer sob a lei, para cumprir a lei, nascer de mulher, cumprindo a promessa lá de Gênesis 3:15, que era da semente da mulher que havia de nascer o que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus nasce do sêmen da mulher, que evidentemente não tem sêmen, mas é uma referência
a concepção extraordinária e sobrenatural de Jesus pelo Espírito Santo fecundando o óvulo de Maria e fazendo Cristo ser gerado. Então, veja que Deus envia o seu Filho, sabe? Toda a situação, o Pai envia o Filho, sabendo de toda a condição pela qual passaria, as limitações, as tentações, o sofrimento, a angústia e, sobretudo, a carga pesada e terrível de pecado sobre si. Mas a missão está no coração de Deus. E nós temos que entender isto, que os esforços para o envio existem, os custos são às vezes pesados, mas a igreja precisa aprender com o Pai esse conceito missionário. Então, quando ocorre na plenitude do tempo a vinda de Jesus para a nossa maturidade espiritual, devido a que a ação missionária do Pai, e como isso se dá? Isto se dá agora sim, pela ação esvaziadora do próprio Filho. Ele nasce sob a lei, ele nasce de mulher. A maturidade é dada a nós por meio do Filho a quem pela fé recebemos. Ele, o Filho, deixa a sua glória, vazia-se e pela instrumentalidade da sua vida, do próprio Filho, ele manifesta a sua graça para que nós possamos nos tornar maduros, conhecendo assim a graça de Deus, experimentando a realidade da nossa filiação para sermos de fato herdeiros de Deus. Assim também a igreja tem o privilégio de desfrutar desta bênção, de aprender com Jesus, com o Filho. Se o Pai envia e suporta toda essa aflição, o Filho se esvazia para cumprir a vontade do Pai. Eu, como cristão, você, a igreja, tem que aprender a esvaziar-se de si mesma, não ficar tão preocupada consigo mesma, mas sim em fazer, cumprir e realizar a vontade do Pai, que é que nós possamos honrá-lo, glorificá-lo e promover o seu reino. Deus o abençoe, abençoe a todos nós e nos guarde para a sua glória, para a sua honra. Amém. Amém.